Olá, gente. Meu nome é Antônio e eu gostaria de falar sobre um assunto com vocês. E para falar sobre esse assunto, eu quero começar com uma pergunta. Se Deus é amor, por que que o mundo está do jeito que está? Com tantas coisas ruins acontecendo, com tantos males acontecendo, guerras, várias coisas causadas pelo homem contra a natureza também. Acho que é uma dúvida legítima, né? A gente sabe que o amor de Deus é infinito, que o amor de Deus é todo-poderoso, que ele não conseguiria nos amar mais do que já nos ama, porque o amor é infinito. Mas então, qual a explicação do mundo estar como está? Bom, essa explicação sobre o mal, né, que está no mundo, a gente precisa primeiro dar uma olhada lá no início, lá nas origens. E isso a gente vai olhar aqui em Gênesis. Eu gostaria de ler com vocês dois trechos de Gênesis. Um trecho que está em Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17, e depois Gênesis 3, versículo 1 a 23. Então, primeiramente Gênesis capítulo 2, versículos 15 a 17, e depois Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 23. Vamos lá? O Senhor Deus tomou o homem e colocou-o num jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Deu-lhe este preceito: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. Então nós vemos claramente que Deus aqui proíbe o homem de comer do fruto de uma determinada árvore, né? Está proibindo Adão, o primeiro homem criado por Deus, de comer. E, consequentemente, né, aqui depois vem a Eva também, está proibindo o gênero humano de comer desse fruto. Tá? Agora vamos ao que acontece depois, em Gênesis capítulo 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus nos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Vamos dar uma paradinha aqui no final desse versículo 6. Deus tinha dito que não era para eles comerem e que eles morreriam se comessem. A serpente vai e coloca uma tentação. Não, é que seus olhos vão se abrir e vocês serão como deuses. Na realidade, ela coloca neles, né, e eles sentem naquele momento a vontade de serem como os deuses, né? Os olhos abrem nesse momento. Mas serem como Deus, sem Deus, entende? Sem precisar de Deus. Ser como Deus, sem precisar de Deus. Né? Essa é a tentação que a serpente coloca para eles. E Eva, primeiramente, cai e também Adão cai. Não há aí como colocar culpa maior em Eva do que em Adão e vice-versa. Tá? Os dois são culpados e caíram por livre e espontânea vontade. Vamos seguir. Então seus olhos abriram-se e, vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram cinturas para si. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus que passeava no jardim, à hora da brisa da tarde. O homem e a sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Vamos dar uma paradinha aqui. Antes, Deus conversava com o homem e com a mulher tranquilamente ali no jardim do paraíso. E a partir desse momento, o homem quer se esconder. Homem e mulher se escondem de Deus quando ouvem os passos de Deus chegando, né? Lógico que aqui tem toda uma questão de colocar atributos humanos a Deus para descrever algumas coisas, mas
percebem que eles percebem a presença de Deus e eles se escondem. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo porque estou nu e ocultei-me. O Senhor Deus disse-lhe: Quem te revelou que estavas nu? Terias tu, porventura, comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu: A mulher que pusestes do meu lado apresentou-me esse fruto e eu comi. E o Senhor disse à mulher: Por que fizeste isso? A serpente enganou-me, respondeu-lhe ela, e eu comi. Então, mais uma característica da desobediência a Deus, né, do pecado. A pessoa não quer assumir, diz que o culpado é o outro. Adão, não foi eu não, a culpa foi da Eva. Ah, não, Eva não, a culpa foi da serpente. Mas eles tomaram a decisão por si próprios. Houve a tentação da serpente, mas eles tomaram a decisão por si próprios livremente. Então eles têm culpa. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porque fizeste isto, será maldito entre todos os animais e feras dos campos. Andarás de rastro sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Disse também a mulher: Multiplicarei os sofrimentos do teu parto, darás à luz com dores, teus desejos te impelirão para o teu marido e tu estarás sob teu domínio. E também disse em seguida ao homem: Porque ouviste a voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer, maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias de tua vida. E assim vai seguindo, né, a palavra. E ao final coloca que o Senhor Deus, né, eu vou pular para o versículo 23, o Senhor Deus expulsou-o do jardim do Éden, para que ele cultivasse a terra de onde tinha sido tirado. Olha só. Ser expulso do paraíso, o paraíso aqui quer dizer a presença de Deus, né? Quando estamos perto de Deus, isso é um paraíso. Ser expulso da presença de Deus, na realidade, é o homem que se retira da presença de Deus. Por quê? Porque ele desobedece a Deus. Deus havia dado uma regra para ele, porque ele sabia que era uma boa regra, e o homem vai e descumpriu, desobedeceu a Deus por livre e espontânea vontade. E o Catecismo da Igreja Católica coloca, aqui no número 404, a partir de um certo ponto, o seguinte: Sabemos, porém, pela revelação, que Adão havia recebido a santidade e a justiça originais, não exclusivamente para si, mas para toda a natureza humana. A santidade original, né, ali, a santidade e a justiça originais não são atributos de uma criatura normal. Não era normalmente parecerem assim, mas Deus quis dar esses atributos ao ser humano. Ao ceder ao tentador, Adão e Eva cometem um pecado pessoal, eles cometem o pecado, mas este pecado afeta a natureza humana, que vão transmitir em um estado decaído. A partir deles, todos os descendentes passaram a não ter essa graça. Então, até a gente fala do pecado original, na realidade o pecado original não é algo que o ser humano tem a mais, é algo que o ser humano tem a menos. É um pecado que será transmitido por propagação à humanidade inteira, isto é, pela transmissão de uma natureza humana privada da santidade e da justiça originais. E é por isso que o pecado original é denominado pecado, entre aspas, de maneira analógica. É um pecado contraído e não cometido. É um estado e não um ato. Então, quando dizemos que todo ser humano nasce com o pecado original, não é que ele cometeu esse pecado, mas ele nasce sem a santidade e a justiça originais. E o seu estado é um estado decaído por causa disso. Entendem? E isso é transmitido para todas as gerações a partir de Adão e Eva. E isso dá para ver logo no capítulo seguinte, se não me engano, no capítulo 4, em que vemos os filhos de Adão e Eva, Caim, matar Abel. O irmão matando o irmão. Então, a gente vê que o pecado não parou em Adão e Eva. O pecado prossegue a partir dali e não para mais até os dias de hoje. Então,
É importante frisar que Deus não criou o pecado, nem criou a morte, que é a consequência do pecado. Na realidade, o pecado é fruto dessa desobediência livre do homem em relação a Deus. É o pecado que o ser humano comete, é uma liberdade que ele tem, na realidade uma liberdade falsa, porque ele se torna escravo do pecado, mas enfim, ele tinha um livre-arbítrio e pelo livre-arbítrio decidiu pecar, decidiu desobedecer a Deus, né? É um pecado, no caso do pecado original, ele é contraído, não é cometido, como a gente já falou, é um estado, né? Não é um ato que tenha cometido. Mas a partir daí, né, pela sua natureza decaída, cada ser humano comete pecados. A natureza do homem, com tudo isso, ela fica enfraquecida e fica inclinada ao mal. Não é que ela não possa fazer o bem, mas ela tem uma inclinação ao mal. Agora, é importante, é muito importante isso. Isso não nos coage a pecar. Eu posso decidir não pecar mesmo assim. Eu preciso clamar a Deus, tem algo a mais, né, à frente, que seria a questão do batismo, mas falando nesse ponto, isso não há uma coação, porque se eu sou obrigado a pecar, na realidade eu não tenho culpa de pecar. Entendem? Se eu já sou obrigado a pecar, eu não estou tendo culpa nenhuma. Então, nós temos que tomar cuidado com isso também. É uma decisão livre e consciente do ser humano. E por isso tem todo o mérito quando decidimos não pecar e toda a culpa quando decidimos pecar. Certo? O pecado é uma afronta a Deus. E isso é que acaba fazendo o mundo estar como está. Apesar de Deus ser um Deus de amor infinito, um Deus todo-poderoso, ele respeita a nossa liberdade, porque não há como criar seres e amá-los e ter amor por eles se não der também a liberdade. Seríamos apenas robôs se apenas fizéssemos aquilo que Deus determina que é para fazer. Não, Deus dá a regra, mas nós decidimos fazer ou não. E é aí que está toda essa dinâmica. Então o pecado é fruto desse livre-arbítrio, na verdade não fruto do livre-arbítrio, não é o livre-arbítrio que causa, mas por causa do livre-arbítrio temos a liberdade de cometê-lo, né? E quando eu peco contra Deus, primeiramente. Mesmo que seja um pecado em relação a outra pessoa, eu estou desobedecendo uma regra de Deus para não fazer mal aos outros, para não fazer mal a outra pessoa. Então eu também estou pecando contra Deus. E assim, quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós afrontamos alguém que a gente não conhece, que não, enfim, pouco vê, já é grave. Quando é em relação a um amigo, nossa, é mais grave ainda. Quando é contra alguém que nos ama muito, por exemplo, o pai ou a mãe, nossa, isso é uma afronta muito maior. Imagina quando é cometido contra alguém que nos ama infinitamente. Então, esse pecado contra Deus tem um peso infinito, algo que eu, você, ninguém aqui pode pagar. Porque eu estou rejeitando a vontade de Deus na minha vida naquele momento. É uma recusa a esse amor de Deus que Ele tem por nós. Então isso tem um peso infinito. Então isso o ser humano sozinho, por si mesmo, não consegue reparar. Não tem como ele reparar. A gente vai ver em um outro vídeo qual é a solução que Deus tem para isso. Porque assim, pelo ser humano, nós sozinhos não temos como fazer. Estaríamos perdidos para todo sempre, distantes de Deus, fora do paraíso, ou seja, fora da presença de Deus. Nós não teríamos mais como voltar ao paraíso por causa disso. E o mundo está assim por causa do pecado. Justamente dessa desobediência do homem a Deus. E isso causa todo esse mal. Então Deus não criou o mal é fruto da liberdade mal usada. Deus não criou a morte é fruto desse pecado que está no mundo, né? Enfim, estamos numa sinuca de bico e veremos aí numa próxima etapa, num próximo vídeo, qual é a solução que Deus dá para nós. De que forma Deus vai consertar tudo isso que aconteceu.
Bem? Bom, eu me despeço aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês.